Mais uma vez estamos aqui para realizar o programa da Convenção Batista Paranaense, trazendo para você notícias, informações acerca do que nós estamos fazendo e principalmente acerca daquilo que nós cremos e pregamos. Nós tivemos em nossos estúdios há algum tempo atrás o pastor Daniel Fábio Alves de Carvalho, em que trabalhamos a relevância da igreja na sociedade. E o assunto ele é por demais amplo e importante, de modo que retomamos hoje a nossa conversa. Pastor Daniel, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui conosco. Pastor Coco, nós que agradecemos a esse convite, estamos mais uma vez aqui para poder compartilhar e mostrar um pouco, através da palavra de Deus, a relevância da igreja na sociedade de hoje. O livro de Atos, no capítulo 8, fala acerca da atuação de Filipe na pregação do Evangelho e o resultado dessa pregação em uma cidade. E o texto bíblico diz da seguinte maneira: Filipe proclamou a mensagem do Messias, que se refere a Jesus Cristo. Quando o povo ouviu sua pregação e viu os milagres, claros sinais da ação de Deus, eles se apegaram a cada palavra. Pessoas que não podiam ficar em pé nem andar foram curadas naquele dia. Os espíritos malignos protestavam e faziam estardalhaço, mas eram expulsos. E houve muita alegria naquela cidade. A pregação do Evangelho, a mensagem de Jesus Cristo, que salva, cura, liberta, transforma realidades, trouxe grande alegria naquela cidade. A cidade da Lapa é uma cidade que está recebendo dessa pregação, que está recebendo dessa mensagem. Pastor Daniel, nós já ouvimos um pouquinho acerca do que a Primeira Igreja Batista da Lapa está fazendo ali naquela cidade, acerca do trabalho junto à delegacia, junto ao asilo, mas também sabemos que é feito um trabalho com crianças, através da creche e também nos hospitais. Pastor Daniel, nos ajude a relembrar um pouquinho e estarmos ouvindo do pastor agora um pouco mais do que está acontecendo ali na cidade da Lapa, sobre essa perspectiva, a relevância da igreja na sociedade. Então, continuando um pouco daquele último programa que nós estávamos falando, a igreja ela precisa se envolver com a sociedade de tal forma que através da sua atuação ela possa levar a palavra de Deus. A palavra de Deus ela tem sido muito pregada dentro da igreja, voltado para quem está na igreja. Ora, nós partimos do princípio que quem está dentro da igreja já tem ouvido a palavra de Deus, já tem ouvido a mensagem. E aqueles que estão fora? E aqueles que estão em boates, aqueles que estão em bares, aqueles que estão dentro das suas casas e que precisam ouvir a palavra. Então, quando nós pensamos em que a igreja precisa se envolver com a sociedade, acima de um projeto social, acima de uma atuação, é levar a palavra de Deus. E aí nós usamos esses projetos, usamos essas atividades para alcançar. Então, além daqueles projetos que nós acabamos comentando, que é o asilo, cadeia, o semiaberto, penitenciária, o trabalho que também é feito nas escolas em parceria com a igreja e a academia, nós temos o trabalho que é feito no hospital da cidade. É um hospital de TB, é um hospital referência no Brasil para pessoas que têm tuberculose. Então não é um local de livre acesso, não é você chegar lá e simplesmente você vai entrar no hospital e vai fazer esse trabalho. Para fazer esse trabalho no hospital, você precisa passar por alguns ensinamentos que vão ser repassados para as pessoas que vão fazer, porque nós sabemos que é uma enfermidade que é contagiosa e se não tiver alguns cuidados, a pessoa que for lá para fazer um trabalho pode ser contaminada. Ou a pessoa que for fazer esse trabalho lá pode levar alguma outra enfermidade para aquelas pessoas que estão com a imunidade baixa. Então, para muitas igrejas, não, eu não vou fazer um trabalho num lugar desse. Eu vou colocar em risco a minha saúde. Ora, se eu não fizer isso, eu não estou cumprindo a palavra de Deus, de levar o evangelho a todas as pessoas e de demonstrar o amor. Então, nós fazemos esse trabalho. Quem tem realizado esse trabalho lá é o pastor Edson, o pastor auxiliar na igreja. Então ele tem feito e realizado esse trabalho lá de uma forma muito exemplar, de uma forma muito fiel à palavra de Deus. Ele vai, prega a palavra e como nós falamos, não pregamos a palavra para ver transformação lá e a pessoa vir para a igreja. Até porque muitas dessas pessoas elas voltam para as suas cidades.
Então nós desenvolvemos esse trabalho. Também desenvolvemos trabalho no esporte. Então a igreja ela tem um time de futebol. E já esse é o 3º ano seguido que nós estamos entrando na competição da cidade, do dia 1º de maio, dia do trabalhador. Então é um campeonato já de décadas na cidade. Primeiro ano que nós entramos no campeonato, as pessoas elas olhavam para o time, quem que é esse time? Quem que é esse que está chegando aí? A igreja não dá nada, primeiro ano a igreja ganhou o campeonato. Aí o segundo ano a igreja entrou novamente no campeonato. E já começaram, aquele é o time da primeira igreja batista da Lapa. E o artilheiro foi o pastor? Não foi o pastor, mas segundo alguns o responsável, porque o pessoal brinca assim, não vale a igreja entrar, porque a igreja joga com 12 jogadores, a igreja joga com 11 jogadores em campo e o pastor do lado orando para que Deus abençoe o time. Ah, tá certo. Então, e ganhou novamente. E com isso, muitos jovens que achavam que igreja não tem a ver com esporte, que não iam numa igreja ou não queriam saber do evangelho porque esporte, não vou poder praticar esporte, começam a visitar a igreja, começam a querer saber de Deus, e estão jogando porque o jogador que entra e ele vai, ali ele tem um diferencial, ele não pode xingar, ele não pode falar palavrão, ele não bebe, enquanto os outros times estão lá bebendo, brigando, xingando, o time da igreja está lá, ele entra e mostra que é possível se divertir, é possível se alegrar, servindo o Senhor Jesus e tendo atividades. Ter uma vida saudável. Uma vida saudável, que faz parte da sociedade, faz parte também do ser humano. E a Bíblia nos fala que nós também precisamos cuidar do templo do Espírito Santo, nós precisamos cuidar da nossa saúde. O que é o templo do Espírito Santo, pastor, segundo essa visão? Então, a casa, digamos, a casa de Deus, é o nosso corpo, não é o templo. O templo que está lá é uma construção. Aquilo ali foi feito, construído, é bonito, mas ele pode ser desmontado. Agora, o templo do Espírito Santo é o nosso corpo, é onde Deus vai habitar em nossas vidas quando há o reconhecimento que Jesus Cristo é Senhor e Salvador de nossas vidas. Quando nós reconhecemos o pecado e reconhecemos que só Jesus pode nos salvar. Então, nós pedimos perdão e aí agora a nossa vida agora se torna um local da habitação do Espírito Santo, da habitação de Deus em nossas vidas. E isso nós tentamos levar através também de cultura. Já fizemos, esse ano nós vamos fazer novamente a 2ª mostra de cultura gospel. Como funciona essa mostra? Então, nós levamos à comunidade um pouco daquilo que evangélicos, protestantes, aquilo que os batistas têm feito, através da música, através do teatro, através daquilo que é cultural. Nós hoje estamos em contato com a própria prefeitura da cidade, juntamente com o secretário de Cultura, fazendo força numa comissão que vai trabalhar o turismo religioso na cidade da Lapa. E hoje nós estamos ali, representando o segmento cristão, para que as nossas igrejas evangélicas também possam ser mostradas, através dos seus aniversários, através das suas programações, que pessoas que venham a conhecer a cidade da Lapa, e nós fazemos esse convite para vir conhecer a cidade, saibam que ali existem igrejas, com as programações, com os seus eventos, com a sua cultura, com a sua identidade. Nós entendemos que isso é importante, fazer parte dessa sociedade, como também a política. Nós entendemos e cremos que nós não somos seres longe da política. Também não vamos entrar na questão de politicagem. Nós não nos envolvemos na cidade com a questão da politicagem, partido A ou partido B. Mas se nós não soubermos aquilo que está acontecendo politicamente na nossa cidade, politicamente no nosso país, nós começamos a nos deparar com uma sociedade que tem estudado e no Congresso leis que vão contrárias à palavra de Deus. E aí, se a igreja ela não se preocupa em estar inserida na sociedade, daqui a pouco ela começa a sentir os efeitos dessa ausência na sociedade. O que nós temos visto no nosso país, e muitas vezes, é a ausência da igreja, do papel da igreja na sociedade. E aí tem leis sendo aprovadas para isso, leis sendo aprovadas para aquilo, uma perseguição religiosa aqui, uma perseguição religiosa ali, e aí nós ficamos dizendo, Deus, e o que vai acontecer? Mas nós nos esquecemos que muitas vezes isso acontece, pastor,
Porque a igreja deixou de cumprir o seu papel na sociedade. A igreja deixou de estar ali dizendo, olha, nós não concordamos com isso, não porque nós achamos, não, porque isso não é saudável para o ser humano, isso não é padrão de vida para o ser humano, isso não é correto para que a sociedade venha a estar vivendo. E aí vem o texto de Romanos capítulo 12. Que diz? Se você tem a sua Bíblia na sua casa, você pode estar lendo. Romanos capítulo 12, verso 1 e verso 2 vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ora, se a igreja que é detentora da palavra de Deus, a palavra verdadeira, que através da pessoa de Cristo cura, transforma, modifica, ela não procurar transformar este mundo em que ela está vivendo, começa a ter uma inversão que nós temos visto hoje. O mundo tem adentrado na igreja e tem procurado transformar aquilo que é padrão da igreja no padrão do mundo. E aí nós começamos a ver igrejas mercados, nós começamos a ver a igreja agindo como o mundo age, quando deveria ser o contrário. Quando a igreja deveria estar tão inserida na sociedade, mas tão inserida na sociedade, que a sociedade deveria buscar aquilo que é padrão para a igreja. Por isso a importância da igreja estar inserida na sociedade. Nós não podemos correr o risco de ouvirmos, por exemplo, o que está na biografia de Gandhi. Gandhi ele visita uma igreja batista na Inglaterra e ele chega lá e ele quer conversar com o pastor, porque na Índia ele ouve falar desse cristianismo, ele ouve falar dessa mensagem. E ele chega lá no seu traje, na sua forma, e a história conta então que ele tenta falar com o pastor e diáconos então barram ele. Aonde você vai? Não, eu quero falar com um pastor. Mas não, o pastor não pode te atender agora, o pastor é ocupado, o pastor precisa atender as ovelhas que estão ali. Ora, claro que o pastor tem a função de atender as ovelhas, mas nós temos a função também de atender a sociedade. E a sociedade que clama. E ele então fala assim, então eu vou esperar. O pastor só vai poder te atender daqui 5 dias, daqui 10 dias. E ele pergunta, onde eu posso ficar? Você não pode ficar aqui. Você tem que voltar para onde você mora, onde você vive, e depois você tem que vir marcar uma agenda com o pastor. Ora, a sociedade tem que ficar marcando agenda para falar, para ouvir de Cristo. E aí Gandhi, ele fala na sua biografia que a mensagem de Cristo ela é verdadeira, mas os seus seguidores a deturparam, modificaram essa mensagem de amor, de alcance às pessoas. Nós não podemos cair nesse risco. Que as pessoas, que a sociedade ache que a mensagem é boa, mas que os seus seguidores mudaram. Não, nós precisamos praticar essa mensagem. Pastor Daniel, a sua fala nesse momento ela é bastante profunda e traz à tona aqui alguns assuntos realmente muito importantes. A igreja ela não deve fazer política partidária, mas não pode ausentar-se da vida política. É isso que o senhor quis dizer? Sim, isso. E com relação também a esse aspecto da transformação. Foi lido um texto aqui maravilhoso que fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformem pela renovação da vossa mente. Né? Essa transformação do mundo, e o seu último exemplo aqui agora nos ilustra, que é um exemplo infelizmente negativo, de que a igreja ainda não é perfeita. Nós temos que procurar fazer a vontade de Deus para a sua igreja. A sua função como pastor da igreja, mas também na perspectiva de ser um cidadão da Lapa, ser um homem que também exerce uma influência lá, o pastor é diretor também do CAIC, né, por causa do seu vínculo como professor de história e também na sua liderança junto à comunidade. Vamos abordar um pouquinho esse aspecto. Como que o pastor vê o seu papel, não o Daniel Alves, mas o papel do pastor na cidade? Qual deve ser o posicionamento dele? Então, até voltando um pouquinho, porque nós precisamos ter uma compreensão, pastor, que mesmo antes de eu ser um cristão, antes de ser um pastor, membro de uma igreja, eu sou um cidadão. Eu nasci num local, eu tenho uma cidadania. Então, muitas vezes a igreja se esquece
que ela, antes de ser a igreja, os membros estarem membrados em uma igreja, eles são, cada um é um cidadão que pertence a uma cidade, pertence a um estado. Então não tem como ele fugir do seu papel na sociedade, fugir do seu papel, daquilo que lhe compete na sociedade. Como pastor, eu creio que a Lapa é uma cidade pequena, mas eu creio que isso também cabe para todas as cidades. Eu não me julgo apenas o pastor da Igreja Batista. Deus me chamou, me vocacionou para o pastorado. Ou seja, o pastorado é aquele que cuida de um rebanho, aquele que cuida de pessoas. Agora, eu não posso chegar, não, você não é minha ovelha, então eu não vou te atender. Eu não tenho tempo para você. Pelo contrário, hoje as minhas visitas e os meus atendimentos, digamos assim, depois das 9, 10 horas da noite, são visitas de pessoas que passam por necessidades e que não são da igreja. Então nós temos um trabalho, eu e minha esposa, nós temos um trabalho de visita muito intenso na cidade. E nós temos visitado muito mais pessoas que não são membros da igreja do que pessoas membros da igreja. Não deixamos de atender os membros da igreja, nós atendemos os membros, fazemos visita, mas há um clamor da sociedade, há um clamor de pessoas que passam por dificuldades. Então quando nós nos ausentamos disso, nós vemos coisas acontecendo. E essas pessoas na sociedade, elas buscam ajuda. E elas olham para a igreja como uma resposta. Elas perguntam, pastor, como é que nós vamos trabalhar com meu filho que é viciado? Pastor, minha família está arrebentada. Eu cheguei em certa ocasião para tratar com um casal que não era membro da igreja, em que o marido estava com a mala no portão de casa. E a mulher dentro de casa, com uma faca, expulsando ele. Chegou eu e a minha esposa. Eu aí então vou conversar com aquele homem no portão e a minha esposa vai acalmar aquela mulher e aí nós vamos trabalhar com aquele casal. Então, o papel do pastor em uma sociedade, claro, ele tem o seu papel como pastor dentro da igreja, mas ele também tem um papel de demonstrar na sociedade a influência de Deus, aquilo que Deus faz na igreja, aquilo que Deus faz na sua vida e estar também, claro, aberto para que a sociedade também possa procurar. Nós não podemos mais viver naquele tempo, e infelizmente ainda hoje isso acontece, que o pastor ele é um ser inalcançável. Ele está num pedestal que para você chegar até ele, você precisa se desviar de pessoas, dos assistentes e marcar. O pastor ele tem que ser acessível à igreja e tem que ser acessível também à comunidade. Na perspectiva do tema da nossa conversa, do nosso programa, é a relevância da igreja na sociedade. E entendemos que o pastor é a figura da liderança da igreja e, como o senhor acaba de colocar para nós então, que se envolve com a sociedade e que procura participar dos problemas da sociedade. Nesse aspecto, até que ponto a igreja influencia debates que têm a ver com segurança pública, educação, né, das crianças, a questão que envolve a drogadição na cidade. Existe maneira da igreja também poder auxiliar a sociedade nesses problemas que estão latentes hoje? Sim, existe perfeitamente e que não está sendo ocupado esse espaço não porque a sociedade não quer. O conselho tutelar também. É porque a igreja não se mobiliza. Todas as cidades existem conselhos. Conselho do idoso, conselho da criança, em algumas cidades o conselho de segurança, conselho tutelar que é eleito por pessoas que estão na sociedade, que pode se candidatar. Então em todas a sociedade, em todas as cidades, estados, existem conselhos. Hoje na cidade da Lapa, a Igreja Batista ela tem uma cadeira no conselho do idoso. Ou seja, tudo o que acontece referente ao idoso na cidade da Lapa, nós, como membros da Igreja Batista, fazemos parte. Nós estamos nas decisões, nos repasses que são feitos para os asilos, para educandário, para todo o trabalho que é feito referente ao idoso, nós temos voz. Nós estamos lá, nós apoiamos, nós damos ideia, como outras igrejas, e nós até incentivamos outras igrejas que venham a fazer parte do Conselho da Saúde, do Conselho da Criança, para que possam estar inseridos nesses conselhos e auxiliando aonde? Na luz da palavra,
Nós não vamos lá falar historinhas, não. Nós auxiliamos dando a nossa opinião naquilo que a Bíblia nos orienta. E nisso nós auxiliamos a sociedade nos mais diversos problemas que a sociedade hoje se depara. Excelente. O pastor fala da realidade de uma cidade menor, como é a cidade da Lapa. Como a gente trazer essa visão para outros municípios no nosso Paraná, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel, Londrina e a própria Curitiba, que são cidades maiores, como que a igreja pode se envolver, que às vezes a dimensão é um pouco maior. Podemos começar pela visão do bairro? Sim, a realidade nossa da Lapa é uma realidade de 44, 45 mil habitantes. Então, o nosso alcance é a cidade. O nosso alcance é a cidade. Agora, igrejas com cidades grandes, capitais ou megacidades, elas não precisam se envolver ou buscar o envolvimento primeiramente na cidade toda, no bairro. Por exemplo, se você pegar aqui em Curitiba, a Curitiba ela trabalha com subprefeituras, nos bairros, onde há o atendimento nos bairros. A igreja ela pode procurar esses locais e ver onde ela pode agir, ali naquele local. Associação de moradores. Associação de moradores, ou seja, porque a associação de moradores ela é feita por quem? Por moradores. Ora, quem pertence a uma igreja é morador do bairro. Ele pode e ele automaticamente ele já é membro dessa associação. Ele só não participa. Ele só não está lá participando. Aí se reclama, mas fizeram uma praça para isso, fizeram isso e aquilo. Mas aonde está a igreja? Na associação de moradores, reivindicando algo de bom para a comunidade. Para a coletividade. Para a coletividade. Não é algo que eu vou lá para pedir, não. Vou lá para ver aquilo que os batistas ou a Assembleia ou a Quadrangular quer. Não, não é isso. O trabalho com a sociedade, nós trabalhamos naquilo que é o melhor para a sociedade à luz da palavra de Deus. Nós vamos procurar o melhor. Por quê? Porque se uma sociedade, se uma comunidade, um bairro vive bem, automaticamente, na igreja, isso vai ser um reflexo. É natural, porque antes dele estar na igreja, ele vive na sociedade. Ele tem problemas com a sociedade. Então, quanto mais problemas uma sociedade tem, quanto mais dificuldades uma sociedade tem, maior vai ser os problemas e dificuldades dentro da própria igreja. Agora, quando a igreja ela começa a fazer algum trabalho para auxiliar a sociedade nessa mudança, a igreja também sente essa mudança. Porque ela auxilia e, em contrapartida, dentro da igreja, isso também acontece. Legal. Pastor Daniel, nosso tempo continua correndo e eu gostaria que, antes de nós caminharmos para o final, o pastor pudesse falar assim, de forma resumida, existem barreiras desse envolvimento e não só das barreiras, mas como que a cidade, o município da Lapa está vendo esse trabalho da Igreja Batista ali? O seu envolvimento, tem algum reconhecimento disso tudo que está acontecendo? Bom, barreira sempre vai existir. A partir do momento que o indivíduo ele procura realizar algo de bom e de correto em uma sociedade que nós vemos que é uma sociedade que busca por algumas coisas erradas, vai haver barreiras. Barreiras internas e barreiras externas. Porque essa compreensão do trabalho da igreja na sociedade muitas vezes não é bem vista, nem mesmo por quem está na igreja. Tem igrejas que não concordam com isso. Existem dificuldades dentro desse trabalho. Fora também, há pessoas, por exemplo, no trabalho que nós temos na cadeia, tem pessoas que já nos procuraram e falaram, olha, o que vocês estão fazendo lá dentro? Que resultado? Não tem nada. Esses camaradas que estão lá dentro estão presos porque fizeram algo errado e vão sair e vão continuar desse jeito. Pessoas que tentam desmotivar o trabalho. E isso não pode acontecer. Nós precisamos continuar. Então, barreiras existem. Perseguições também existem. Por outros grupos religiosos que não compreendem, que não aceitam esse aparecer da igreja sendo influente na sociedade. E o reconhecimento, eu creio que acontece quando é o próprio cumprimento da palavra de Deus. Atos 2:47, e a igreja ia caindo na graça do povo. Nós vemos isso através das pessoas que vivem na comunidade. Não só das pessoas, como de autoridades também, que olham para a Igreja Batista ali como uma igreja, como não mais uma igreja, mas como uma igreja diferente, comprometida com o Evangelho e comprometida com a cidade. Tanto que as coisas que acontecem na cidade, graças a Deus e pela sua misericórdia, porque nós somos tão pecadores quanto
todas as pessoas, né? E pelo nosso ser humano nós vamos errar e falhar, mas pela graça e misericórdia de Deus, a sociedade e as autoridades reconhecem isso e nos convidam para que nós venhamos a fazer parte de tomadas de decisões, para fazer parte das reuniões de Câmara, né, onde os vereadores estão lá se reunindo. Então, nós acabamos sempre estando ali, nas inaugurações, orando, abençoando. Então, a cidade também pede para que nós possamos chegar e abençoar a cidade com isso. Muito bom. Pastor Daniel, eu gostaria que o pastor pudesse trazer uma última palavra aos nossos amigos. Depois nós vamos orar também, porque todo o trabalho que hoje está sendo feito pela Igreja Batista da Lapa também é feito em outras igrejas no estado do Paraná, em outros municípios, né? Nós temos muitas ações relevantes das igrejas aí na sociedade, mas para aquela pessoa que está nos ouvindo agora, se o pastor pudesse deixar uma palavra para esse coração. Para você que está nos ouvindo, você que não pertence, não frequenta nenhuma igreja evangélica, a nossa palavra é: a sua vida pode ser transformada, e ela só vai ser transformada pelo poder da palavra de Deus, através do reconhecimento que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, e que Ele pode, somente Ele, pode transformar toda a sua vida, aqueles problemas, dificuldades, as situações que para você pode parecer impossível. Para o Senhor Jesus, há a solução e a salvação, e é em Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus. Procure uma igreja. Procure uma igreja que confesse Jesus Cristo como Senhor e Salvador, para que você possa entrar, para que você possa participar, para que você possa conhecer um pouco mais daquilo que nós estamos conversando aqui. Que Deus possa abençoar a sua vida. Jesus disse, Mateus 11:28, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Em Jesus nós temos descanso. Ele também fala, um outro texto que mexe muito com o meu coração, e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Digo-vos estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações. No mundo, na vida em geral, nós temos aflições, mas em Jesus temos paz. Que Deus te abençoe. Pastor Daniel, encerra o programa para a gente, orando, pedindo a bênção de Deus sobre a vida dos nossos ouvintes, também sobre os moradores da Lapa. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um. Pai Altíssimo, em primeiro lugar, queremos te engrandecer e te louvar pela oportunidade, através deste programa, de poder levar a Tua palavra, levar aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas aos lares. Ó Pai, queremos pedir que o Senhor possa abençoar a todos aqueles que estão assistindo esse programa, os seus familiares, as suas cidades, a comunidade onde eles estão inseridas, assim também como a comunidade da cidade da Lapa. Ó Deus, pedimos a Tua guarda, a Tua proteção. Ó Pai, que o Senhor possa ministrar em nossos corações e que possamos compreender que uma sociedade só será mais justa, uma sociedade só será mais igualitária quando o Senhor Jesus for o Senhor desta sociedade. Por isso, clamamos e entregamos diante do Senhor todas as vidas que participaram, que estão participando deste programa. Deus, em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Muito obrigado pela sua companhia e você é convidado para estar conosco em uma das igrejas batistas no estado do Paraná. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. See.